Boa noite a todos vocês que nos acompanham nesse momento. Que a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Antes de nós ministrarmos uma palavra ao seu coração, queremos lembrar a todos vocês que no próximo domingo, dia 24 de janeiro, às 10 horas da manhã, no nosso encontro presencial, teremos a presença, mais uma vez aqui, de um pastor. É a primeira vez que ele vai estar conosco aqui, pastor Marcos Tiburcio, da Igreja Aliança de Alphaville, já é um conhecido meu há muitos anos, e que você se prepare, que você programe para estar conosco. Pela manhã tivemos um encontro maravilhoso aqui, cheio, repleto, saturado da presença de Deus, da graça de Deus. E foi uma bênção a ministração do pastor Marcos Neri, lá da Igreja de Nova Vida, Jardim Sumaré e São João do Meriti. Amém? Eu quero ler um salmo, aliás, um versículo do Salmo de Davi, Salmo 34, e o tema para esta noite é alívio nas aflições. Salmo 34, versículo 19, diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. A tradução revista e atualizada de Almeida diz assim, eu prefiro esta tradução: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Querido Deus e Pai, que esta palavra seja um alívio, um bálsamo, um refrigério para as aflições, para as tensões, para as adversidades que temos vivido e presenciado na nossa vida. Que o Senhor nos dê da Tua graça, nos dê a inspiração e a unção necessária para que esta palavra possa alcançar o coração de todos aqueles que nos acompanham neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alívio nas aflições. Qual de nós, qual ser humano que nunca teve ou passou por uma aflição? Qual de nós que nunca se sentiu num desconforto emocional, espiritual? Qual de nós nunca sentiu ou se sentiu impotente diante de uma situação? Qual de nós não se sentiu desanimado? Sem forças? Com vontade de abrir mão e de desistir? Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos e a nós, falando as verdades de Deus, nos advertindo, nos admoestando, nos ensinando as verdades espirituais. Ele disse, eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz, alívio. Neste mundo vocês terão, afirmação de Jesus, aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O dicionário, querido, eu sei que você sabe o que é aflição. O dicionário, ele diz que aflição
é um sentimento de agonia, de ânsia, de angústia. Uma tristeza ocasionada por alguma dificuldade, por algum episódio que aconteceu e está acontecendo na nossa vida. A aflição é um sentimento de agonia, um sofrimento intenso, uma preocupação ou desassossego por alguma coisa, por alguma causa, em que afeta a vida, direta ou indiretamente. A aflição é ainda a sensação de que algo não está bem. É uma sinalização de que algo não está certo. Ou de que alguma coisa errada ou traumática está acontecendo ou irá acontecer. Neste salmo de Davi, Davi estava aflito, porque ele estava diante de Abimeleque, que o havia expulsado. Ali ele havia se fingido de louco, e quando ele foi descoberto, ele ficou aflito, pensando que Abimeleque iria matá-lo. Então Davi, no caso aqui, o salmista, deixou claro uma verdade que muitas vezes é difícil de aceitar. Até mesmo os justos passarão, não por poucas, mas por muitas aflições. Ao longo de nossa vida, enfrentamos problemas, tanto externos como internos, em diversas áreas da nossa vida. Não são poucas as áreas e não são poucas as dificuldades em que temos que enfrentar e que nos afetam. Deixa eu colocar aqui um parêntese para mostrar um pouco o que é tribulação e o que é aflição. Tribulação é algo que se refere de forma externa. O que acontece de fora para dentro. Angústia, aflição é algo interno, que acontece de dentro da nossa vida para fora. Jó, como nós conhecemos, passou por muitas aflições, como Davi, como no texto que nós lemos aqui. E um dos seus amigos, entre parênteses, chamado Eliú, lá no livro de Jó, capítulo 36, verso 15, Eliú diz assim a Jó: mas aos que sofrem, aos que são afligidos, ele os livra em meio à aflição. Em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele lhes fala. Este amigo de Jó está dizendo para Jó, Eliú, que às vezes as aflições nos sobrevêm para que Deus possa nos revelar a sua palavra e a sua graça. E é importante que a gente entenda isso. Então, a primeira verdade que eu quero deixar aqui está registrada neste salmo que nós lemos aqui. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo. Esta é a verdade. É a primeira verdade. Nós teremos, queridos, muitas aflições. Mas temos, queridos, uma promessa.
nós temos uma garantia. Mas o Senhor de todas as livra. Diga aleluia. Quando você passar por esses momentos difíceis, de aflição, de angústia, primeira coisa que nós temos que fazer, queridos, é orar. Veja o que Davi revela neste Salmo 34, versículo 6. Este pobre homem clamou, Davi está orando, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas aflições. Então, a primeira verdade é que nós vamos passar por muitas aflições. E o primeiro procedimento que nós temos que fazer, quando passamos por essas aflições, é orar. Amém, queridos? Segundo, quando você passar por esses momentos de aflições, creia na fidelidade de Deus. Creia na fidelidade de Deus. Você e eu, nós não estamos sozinhos. Há aquele poema tão conhecido. Uma noite eu tive um sonho, pegadas na areia. Eu sei que você já conhece, você já leu, mas eu quero recordar com você aqui. Sonhei que andava na praia com o Senhor, e no firmamento passavam cenas, episódios, capítulos da minha vida. Por cada cena que passava, percebi que ficavam 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena, o último capítulo, o último episódio da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes em cenas da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis, angustiosos e de aflições da minha vida. Isso me entristeceu e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu disseste-me que uma vez que resolvi seguir os teus passos, o Senhor andaria sempre comigo, em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores tribulações e aflições do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque, nas horas em que mais necessitava da tua presença, o Senhor me deixou sozinho. O Senhor respondeu-me: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas difíceis e nas horas de aflições. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas, pois é exatamente aí que eu o peguei em meus braços. Glória a Deus, queridos. Então, creia, queridos, na fidelidade de Deus. Quando você passar por essas aflições, creia que você não está sozinho. Amém, queridos? E como nós lemos aqui, nesse versículo 19, que muitas são as nossas aflições, nós temos a promessa e a garantia que Deus vai nos livrar. Não de algumas, ou de uma ou de outra, mas de todas, diz a palavra de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Quando a gente estuda a vida do profeta Jeremias, e até recebeu aí um
um apelido, né, o profeta chorão. Eu quero dizer que foi um profeta de aflição. Naquele momento de aflição, ele disse: lembro-me da minha aflição. A primeira coisa que ele disse lá em Lamentações, no capítulo 3. Lembro do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso. E a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, queridos, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao amor do Senhor, é que não somos consumidos. Não somos destruídos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Então, chegou neste momento, Deus o livrou das suas aflições. E é por isso que ele disse, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, verso 24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele colocarei a minha esperança. Que você possa se lembrar daquele que pode dar esperança para você. Que você possa declarar, como Jeremias, a minha porção é o Senhor. Há mais pessoas, amados, que passaram por essas aflições. Ana, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Ela estava aflita. Ela estava amargurada. Ela estava triste. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhes derem um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela continuava a orar diante do Senhor. O sacerdote Eli observava Ana, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, muito aflita. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Veja a aflição desta mulher, que tinha um sonho, e ela não via esse sonho ser realizado em sua vida. O desejo de ser mãe, de gerar um filho. Ele respondeu: vá em paz. Em outras palavras, receba alívio. Receba um refrigério da parte de Deus. Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aleluia. Ah, queridos, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia.
Lembro-me também, querido, daquele discípulo, não sabemos o nome dele, porque a Bíblia não fala. Era um dos discípulos dos profetas, no caso do profeta Eliseu. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vejo o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Lugar de oração. Eliseu disse: podem ir, então. Então, um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, respondeu o profeta Eliseu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores, para pegar a madeira, para construir, ampliar a escola de profeta, aquele lugar onde eles se reuniam para estudar as Escrituras, para orarem, buscarem inspiração e revelação do céu. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu Senhor! Chegou a aflição. Era emprestado. Machado naquela época era caro. Não era qualquer um que tinha condições de adquirir uma ferramenta desta. O homem de Deus lhe perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar no Rio Jordão, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo um ferro do machado flutuar. E disse: pegue-o. O homem, os discípulos que estavam cortando a árvore, cujo ferro do machado caiu nas profundezas do Jordão. O profeta Eliseu disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Eu fico imaginando, querido, o alívio. O alívio. Porque o que aconteceu aqui foi um milagre. Um milagre que trouxe um alívio àqueles discípulos. Talvez um discípulo anônimo, mas que precisava experimentar um milagre de Deus na sua vida. Quem sabe você está me ouvindo agora aí? Está aí aflito, está aí preocupado, está aí angustiado. Deus tem um milagre para você. Que nesta noite você possa, como este discípulo, esticar o braço e pegar o seu milagre. E pegar a sua bênção. E pegar o seu alívio. E pegar a sua paz. E pegar o seu refrigério. Amém, queridos? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha, eu já passei por muitas aflições. Eu já vivenciei momentos e tempos difíceis. Eu já chorei como Ana. Eu já orei e disse: Senhor, e agora? O que vou fazer? Quantas vezes eu orei como Josafá, rei de Judá?
Senhor, não temos força nem condições de enfrentar este grande exército que vem contra nós. Mas os nossos olhos se voltam para Ti. Aleluia. Queridos, muitas são as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Quando nós oramos, querido, Deus nos ouve. Creia na fidelidade de Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós temos a promessa, querido, que Jesus Cristo nunca vai nos abandonar. É promessa dele. Quando ele disse: ide e façam discípulos de todas as nações. Batize esses discípulos como vos tenho ensinado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda autoridade me foi dada, disse Jesus. E eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Por que Jesus disse essas últimas palavras aos discípulos e aos apóstolos? Diz a palavra de Deus lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que Jesus apareceu a mais de 500 discípulos de uma só vez. E antes da sua ascensão, de subir ao céu, ele deixou esse registro para nós, para mim e para você. De que ele vai estar conosco todos os dias, até o final dos tempos. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida, e que Deus te livre de todas as aflições. Amém? Vamos orar. Querido, nós que queremos te agradecer por esta palavra, uma palavra simples, mas uma palavra importante. E nós seguimos a orientação do Teu Espírito Santo para alcançar todos aqueles que nos acompanham nesse momento, que estão vivendo, Senhor, tempos de angústias, de aflições, de preocupações, em razão, Senhor, das ameaças que rondam a vida, em razão das perdas, em razão, Senhor, de indefinições com respeito ao futuro. Mas nós temos, Pai, uma declaração da Tua parte. E temos, Senhor, promessas. Quando o Senhor disse através do profeta Jeremias, que o Senhor é que conhece os planos que o Senhor tem preparado e prometido para cada um de nós. Plano de nos fazer prosperar, não de nos causar dano, planos de nos dar esperança e um futuro. Então, Pai, que esta palavra traga alívio das tensões, das aflições e de todas as preocupações, porque nós cremos que o Senhor ouve a oração, nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos que o Senhor nos livra do mal, e nós temos, Pai, a garantia e a promessa de que o Senhor vai sempre nos acompanhar. Eu oro e abençoo todas essas vidas agora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite para você, até quarta-feira, no nosso encontro de restauração, e no próximo domingo, dia 24, às 10 horas da manhã. Que Deus abençoe você
rica e abundantemente, e uma boa noite. Amém e amém.